Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre como a fotocoletismografia nos ajuda no entendimento da fisiopatologia de hipertensão, ok? Vamos lembrar que PA é débito cardíaco multiplicado pela resistência vascular sistêmica. E que para o clínico, numa primeira consulta, ele não tem o débito cardíaco. Você tem que pedir um ecocardiograma, por exemplo. Isso é tempo, é fluxo, é custo para o plano de saúde e assim por diante. Então você começa a tratar o seu paciente na primeira consulta sem ter o débito cardíaco dele. E a gente vai te fornecer o débito cardíaco, que é uma patente para aferir o débito cardíaco pela fotocoletismografia. E a gente vai tratar também a resistência vascular sistêmica ou periférica. E aí, às vezes, você tem um paciente que ele está com sobrepeso ou está obeso, certo? Tem uma hipertensão e você pega um débito normal, uma resistência periférica normal ou muito pouquinho alterado, tá certo? E aí, qual é a conclusão? É o verbo ser ou estar. Uma coisa é ser hipertenso, é ter fisiopatologia identificada, mensurável. Outra coisa é você estar fora do peso, estressado, e isso aumenta a pressão arterial. Então, isso daí é estar hipertenso e não ser hipertenso. E essa pessoa, ao emagrecer, vai jogar junto a hipertensão e o remédio da hipertensão. Tá bom? Então, dá para a gente diferenciar ser e estar hipertenso. Nós vamos colocar isso aqui num núcleo central, que é débito cardíaco, resistência vascular sistêmica. Então, logo na primeira consulta, antes do paciente falar, bom dia, doutor, você já pode saber a fisiopatologia dele, se o exame foi feito lá pela secretária antes de entrar na sua sala de exame. Só que a gente, no mundo e no desafio de olhar a hipertensão mais a fundo, querendo identificar a sua causa, a gente tem um núcleo secundário. E nesse núcleo secundário, a gente tem o stiffness index, que a gente acabou de ver, e a rigidez da raiz da aorta, porque ele é causa de hipertensão resistente. Então ele entra na fisiopatologia. E aí também eu tenho uma outra coisa, que é a potência LF, que é a atividade simpática. Aí eu tenho hipertensão do avental branco, níveis elevados de estresse. Eu cheguei perto do médico, minha pressão normal, ele elevou minha pressão. O que eu fiz? Uma ativação simpática. Ao ter uma ativação simpática, aumenta a frequência cardíaca. Ao aumentar a frequência, aumenta o débito. Então, eu aumento a pressão arterial. Então, a gente também vai te dar o tônus autonômico, atividade simpática, antes mesmo você pedir um tilt test, por aí vai. Tá certo? Então, na hora, a gente identifica a atividade simpática. Então, a gente diz que em 2 minutos, de modo não invasivo, indolor e operador independente, eu te dou esses 4 parâmetros, eu colocaria um 5º parâmetro aqui ainda. Eu vou te dar a água intra e água extracelular. Por quê? Porque eu posso ter uma retenção hídrica e aqui eu preciso de um diurético. Aqui eu preciso de hidroclorotiazida. E aqui, então quando eu junto 5 parâmetros, eu entendo onde está a causa desse paciente. É morfológico, é anatômico, é vascular, está aqui. É um débito cardíaco, porque eu estou aumentando o débito cardíaco por causa da obesidade, e aí meu sistema nervoso autônomo aumenta a frequência cardíaca, aumenta o débito, está aqui. Tem uma ativação simpática, ou tem elevados níveis de estresse, tem uma rigidez da raiz da aorta, e qual a influência do equilíbrio hídrico na fisiopatologia de hipertensão? Então, em resumo, na primeira consulta, 2 minutos, não invasivo, você identifica a fisiopatologia da hipertensão. E aí, com IA, a gente consegue ter um plugin e te dizer, ou te dar uma sugestão de qual é a principal classe de droga para aquele paciente. Aí se responde um questionário para ver contexto clínico, ele apega os outros parâmetros fisiológicos que foram aferidos pelo sistema, junta fisiologia, junta o histórico clínico, mais essa fisiopatologia, e ele fala, olha, é sugestivo que esse paciente pode ser beneficiado por um beta-bloqueador, ou por um BRA, ou por uma IECA, okay? Ou por hidrocloro, por um diurético, e assim por diante. E você, analisando o teu paciente, fazendo uma consulta clínica, junta tudo isso e toma a decisão terapêutica que você julgar pertinente e mais adequada ao seu paciente. Então, gosto muito da ideia de ser e estar hipertenso, tá? Então, veja bem. Tratar hipertensão é um grande desafio, não é da gente, é do mundo. Esse gráfico mostra desafios de vários países em controlar a pressão arterial da sua população. Então, da população hipertensa, por exemplo, Estados Unidos, somente 27% é
realmente controlada. No Canadá, 12%. Né? Na Índia, 9%. Na Inglaterra, 6%. Ou seja, não é simples controlar a pressão arterial da população, até porque precisa de adesão ao tratamento. Né? Então tem que estimular essa pessoa. E aí, a biotriagem contribui porque se a fórmula é débito cardíaco multiplicado pela resistência muscular periférica, e a gente tem o débito cardíaco, está aqui a patente para o débito cardíaco, a fórmula para calcular o débito cardíaco de modo não invasivo. Né? Tem o débito cardíaco e tem a resistência periférica, isso vai ajudar o clínico logo no início. Então tem algumas pesquisas, né, essa referência está dentro da literatura que eu vou compartilhar com vocês, onde a gente comparou o BioZ, que é o equivalente ao SUAGANS, né, e pronto, a gente consegue ter uma estatística muito parecida, né, com o SUAGANS. Muito bem. Então a gente coloca isso em alguns ciclos, né? No eixo central, o débito cardíaco, a resistência periférica, que eu fiz aqui na lousa. Depois eu tenho rigidez da aorta, tenho atividade simpática, e isso, ainda envolvendo tudo isso, um auxílio pela IA para identificar a melhor classe de droga de modo customizado, personalizado para o seu paciente, te dando uma ajuda para que você tome a decisão terapêutica de qual medicamento você vai utilizar, tentando acertar mais rapidamente a classe de droga e controlar essa pressão, diminuindo picos hipertensivos, diminuindo riscos de infarto e de AVC. E essa é a ideia dessa avaliação integrativa do paciente na questão de hipertensão. Ok? Depois, a IA vai pegar vários parâmetros fisiológicos que foram aferidos nesses 2 minutos, além desse eixo central, que é o débito cardíaco, a resistência periférica, a rigidez da aorta e a atividade simpática. Além disso, ele pega uma série de parâmetros fisiológicos aferidos. Você tem no software a possibilidade de colocar resultado de exames de laboratório. Então, se você tiver o sódio, por exemplo, você colocar lá, ele vai falar, olha, o sódio aumentado está indicado esta classe, contraindicado esta classe de droga. Se essa pessoa é fumante, se ela tem um problema renal e assim por diante. Ele vai pegando na fisiopatologia e vai indicando ou contraindicando as classes de droga. E depois você tem ali o contexto clínico. Então, exames de laboratório, fisiologia e o contexto clínico. Ao final, o software faz uma indicação da melhor classe de droga para aquele paciente e você toma a decisão final terapêutica, porque você é o responsável, é você quem assina a receita, então você indica a melhor classe de droga. Isso é só um auxílio, uma contribuição, né, para que você tenha decisões terapêuticas mais acertadas e mais rápido e evite isso que acontece no dia a dia. Troca de remédio, depois troca de médico, troca de médico e de remédio. E nem sempre acerta e vai no ponto-alvo da questão. A ideia é, na primeira consulta, você ter todas essas informações em 2 minutos para que você tome as decisões que você julgar pertinente de modo mais assertivo e mais rápido.